Olá, queridos irmãos, eu sou Luiz Fernando, eu sou membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Lavras. Sou também seminarista, estou cursando o segundo ano do Seminário Presbiteriano JMC em São Paulo. E neste momento eu gostaria de acompanhá-lo nessa prazerosa caminhada pelos Salmos, através deste projeto que tem abençoado a muitas pessoas. E o nosso próximo passo nessa caminhada se dará no Salmo de número 112, onde nós aprenderemos sobre as bênçãos ou as implicações na vida daqueles que temem ao Senhor. Provavelmente você já deve ter parado para pensar como as Escrituras fazem esse contraste entre os crentes e os ímpios, entre os justos e os perversos, entre aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem ao Senhor. Pois bem, este salmo também nos faz esse contraste de forma breve, onde podemos ver brevemente aqui que os perversos são aqueles que não temem ao Senhor e eles perecerão, eles serão condenados. Todavia, aqueles que temem ao Senhor, eles vivem uma vida em abundância, com plena alegria, satisfação em Deus, temor a Ele e obediência aos seus mandamentos. Mas como podemos ver melhor esse temor ao Senhor? Você deve ter percebido que o Salmo de número 112, que acabamos de considerar aqui, ele é semelhante ao Salmo de número 111, ao Salmo anterior. Podemos ver que o Salmo 111, o salmista fala sobre o caráter e as obras do Deus da aliança. O Salmo 112 nos fala sobre o caráter e as obras daqueles que temem a esse Deus. Ou seja, o Salmo 112 é como uma espécie de aplicação ao Salmo de número 111. Então, nós já podemos ver no primeiro verso do Salmo 112, que assim nos diz: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Aqui está expresso um resumo, ou um princípio geral presente na vida daqueles que são bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Qual é a implicação disso? É temer ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Pois bem, o que é então esse bem-aventurado? É aquele que é agraciado por Deus. É aquele que é beneficiado por Deus, que se deleita nele e é feliz nele. Por isso ele é temente a Deus e certamente se compraz em seus mandamentos. Você já parou para pensar o que é o temor a Deus? Bom, todo mundo teme alguma coisa. E aquilo que tememos, de fato, é aquilo que dita a nossa vida. É o que conduz o nosso coração, nosso pensamento, palavras e ações. Diante disso, nós entendemos que o salmista nos faz refletir, então, que devemos temer ao Senhor e não aos problemas que nos cercam. Sabe por que devemos temer ao Senhor? Porque aquele que teme ao Senhor tem prazer em obedecer a sua palavra. Os seus mandamentos do Senhor são um deleite para aqueles que temem a Ele. Então, após essa declaração do salmista, no verso de número 1, ele continua no restante do salmo, dos versos 2 até o 9, mostrando as implicações de se temer ao Senhor. E nos mostra de forma breve que então aquele que teme o Senhor, o justo, ele será abençoado, assim como será abençoada também a sua descendência. E Deus faz isso por amor à sua aliança, por amor ao seu povo, como nós vemos no verso de número 2. Na casa do justo há prosperidade, há bonança, e as suas necessidades então são supridas por Deus, porque Deus é quem lhe sustenta, e a sua justiça, as suas boas obras permanecem para sempre, como vemos no verso de número 3. O justo também é alguém benigno, misericordioso. Ele não é abalado diante das circunstâncias adversas. O seu coração é firme. Ele se compadece do necessitado. Ele distribui de forma livre e generosa aos pobres. É o que vemos dos versos 4 até o verso de número 9. Enfim, ao contrário de tudo isso, nós podemos ver o perverso, aquele que não teme ao Senhor. E ele verá a prosperidade do justo. Ele verá o banquete, a bonança preparados pelo Senhor para os seus filhos.
O perverso, então, ele até se enraivece, ele range os dentes, ele se consome diante disso. Mas o destino dele, do perverso, é a condenação. Ele perecerá. Por isso, meu querido irmão, eu lhe convido a refletir sobre essas verdades, as verdades que esse salmo nos mostra, e para que você também medite nelas, e sobre as implicações também presentes na vida daqueles que são justos e daqueles que não são justos. Mas antes de você se enquadrar nessas características, como aquele que é justo e desfruta de muitas bênçãos e implicações, não pense que você por si mesmo pode se apropriar delas, mas olhe para a graça de Deus, que lhe permite ser aceito na presença dele, por misericórdia. Olhe para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a mais bela imagem refletida neste salmo. Ele é, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o verdadeiro justo, o verdadeiro bem-aventurado. Ele é o Filho de Deus, é aquele que é temente ao Senhor, tem prazer em sua lei, ele é misericordioso, é benigno, tem prazer em distribuir as suas riquezas aos pobres e oprimidos. Ele é compassivo, ele é justo, ele é gracioso, ele é o mais abençoado dos homens. Ele é aquele que viveu entre nós, que morreu, que venceu a morte, que humilhou seus inimigos na cruz e hoje está reinando à destra de Deus, exaltado à sua destra. E é através de sua obra que os crentes hoje desfrutam de bênção. É através da justiça de Cristo, de sua obra, que podemos ser aceitos diante de Deus e podemos ser declarados justos e viver as bênçãos reveladas neste salmo. Só assim poderemos temer de fato ao Senhor. Por isso, meu querido, não sei o que você tem enfrentado, não sei que aflições você tem passado nesse contexto difícil e caótico que nós temos vivido, mas seja a morte de um ente querido, um desemprego, ou a enfermidade, ou qualquer outra coisa, lembre-se das palavras do salmista no verso de número 7, que diz que aquele que teme ao Senhor não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor, por isso reflita. Aquele que é temente ao Senhor, mesmo diante de tribulações, ele descansa o coração em Deus. Por isso, descanse o seu coração na pessoa do Filho de Jesus Cristo, naquele que sabe o que é sofrer e que nos traz as boas notícias, as boas novas de salvação. Então, descanse nele e que o teu coração seja fortalecido pela palavra do Senhor, para que você seja um verdadeiro crente, temente ao Senhor. Que Ele aplique essa palavra ao seu coração e que Ele o abençoe.